do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora interceda por nós, catequistas, né, que esse bate-papo, essa conversa seja bastante proveitosa e nos ajude aqui a aprofundar o tema do diretório de catequese. Então, como falávamos no último encontro do mês passado, a nossa preocupação foi expor aqui um pouco as raízes, quais os outros documentos da Igreja que inspiram o diretório, esse novo diretório, para a gente não entender as coisas de forma fragmentada. Tudo na Igreja é processo. Quando se fala de catequese, de construção de textos, de agir catequético, ninguém vai para uma paróquia, uma comunidade e começa tudo do zero. Não existe isso. A gente sempre dá continuidade a algo que já se iniciou antes que a gente chegasse ali. Então, o novo diretório, ele nos coloca justamente dentro dessa perspectiva. Ele é continuação, é uma interpretação, são novas luzes que se apresentam nesse novo contexto da evangelização, mas sem esquecer o quê? Diretório catequético, diretório geral da catequese, catequese tradente, a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja e tantos outros textos e documentos, porque a Igreja ela existe de forma sinodal, né? Esse é um termo que o Papa Francisco tem insistido muito conosco. Eu vi que aí alguém mostrava o Fratelli Tutti, né? É o texto sobre a dimensão da fraternidade na vida, no universo. Então, a gente tem essa encíclica do Papa e tantas as outras, como o Evangelii Gaudium, outros textos que colocam justamente a gente nessa dinâmica de sinodalidade, de comunhão, né? Porque os discursos e os textos, eles são sempre continuidade de algo que já se iniciou. Então, quando a gente fala de a implantação da catequese e inspiração catecumenal nas nossas comunidades e paróquias, a gente faz isso hoje olhando para o contexto passado. Então, a gente busca nas fontes, a gente não ignora uma situação vivida no passado, mas a gente retoma aquilo e, sob a luz de, a gente implanta novas questões. Mas vamos, então, olhar um pouco para o primeiro capítulo do diretório, que nos coloca justamente na perspectiva da revelação e a sua transcendência, né, e a sua transmissão. Então, Deus se revela, nós catequistas trabalhamos muito dentro de uma perspectiva teológica, espiritual. Existe um conteúdo aqui, uma pedagogia divina e uma pedagogia de Jesus e a pedagogia do Espírito que norteiam e que dão sentido ao nosso fazer catequético na igreja. Então, o texto ele vai colocar justamente quem logo de início, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é revelador do Pai. Então, em Jesus, nós vamos encontrar o quê? Jesus revelando o Pai. E aqui nós vamos entrar na perspectiva teológico-pastoral da revelação. A revelação, então, segundo o diretório, ela é o desígnio providencial de Deus, né? Tudo que a igreja é e tudo que a igreja encontra no seu fundamento último, no fato de Deus, em sua bondade, em sua sabedoria. Então, nós encontramos os fundamentos do nosso ser, né? Igreja, justamente nessa perspectiva da revelação. Em Jesus, Deus se revela. Depois, um outro aspecto dessa reflexão é entender que Deus se manifesta nos desígnios, né? De maneira a definir quem é a pessoa de Jesus. Então, a revelação, ela é a iniciativa amorosa de Deus e é orientada para a comunhão. Então, Deus ama tanto o mundo que Deus desce, né? Deus se encarna em Jesus Cristo, Deus se encarna, Deus se torna, o Verbo se faz carne, Deus se revela na natureza humana e, portanto, Deus assume em Jesus a condição humana
mas não faz isso por obrigação, né? Mas faz isso como um ato amoroso, né? Como uma atitude amorosa. Então, aí nós vamos ver lá nos discursos de Jesus, ele dizer com clareza que aquele que me vê, vê o Pai. Quem me encontra, encontra o Pai. Então, nós temos em Jesus a via de acesso a Deus, né? Então, se eu quero de fato conhecer a Deus, eu devo fazê-lo conhecendo e percorrendo os caminhos de Jesus. Então, é por esse processo, por esta via, que a gente vai chegando a Deus. Então, Deus revelou seu amor e do íntimo, do desígnio da divindade, então brota a novidade do anúncio cristão, que é a possibilidade de dizer a todos os povos, ele mostrou-se, ele em pessoa, e agora está aberto o caminho para ele. É bonito isso, né? Então, Deus se revela como um amor íntimo e Deus nos apresenta a novidade do anúncio cristão. Até então, sem que Jesus existisse, se esperava a vinda do Senhor, mas com a encarnação, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós temos aqui na história da salvação a novidade de Deus, que é a novidade do nosso anúncio. Isso vocês vão ver muito aí na Fratelli Tutti, no Evangelho Gáudio, nos outros textos do Papa Francisco, que é justamente a insistência de que façamos uma catequese querigmática. Nós temos que anunciar o Senhor. Então, a nossa dinâmica pastoral hoje, mais do que nunca com a pandemia, com esse isolamento social, o nosso fazer catequético ele deve ser e deve ter um caráter profundamente querigmático, um caráter de anúncio. E aqui o anúncio dessa novidade que é Jesus Cristo, aquele que nasceu, viveu, né, morreu, ressuscitou e está presente entre nós. Então nós temos que anunciar e anunciar de novo. Essa é a mensagem nossa. Então uma pastoral catequética, uma ação catequética que não traz esse anúncio, ela é morta, ela é inócua, ela não tem sentido algum. Porque o que dá alma, o espírito do nosso fazer na igreja é justamente esse anúncio querigmático da pessoa de Jesus. Então Deus revela Jesus e essa notícia é a melhor notícia, né? Deus entra na terra dos homens e Deus nos eleva ao céu fazendo isso. Ao assumir a condição humana, ele nos leva até ele nos eleva aqui. O anúncio cristão, então, ele comunica o desígnio divino que é, primeiro, né, um mistério de amor. Os seres humanos amados por Deus são chamados a responder-lhe, tornando-se sinal do amor pelos irmãos. Então, um dos primeiros aspectos dessa revelação que é comunicada está dentro da perspectiva e dinâmica do amor, né? Os seres humanos como seres amados por Deus. Então, pensar nessa perspectiva é justamente entender que amor é presença, né? Quem ama se torna presente. Então, um coração que não ama é um coração que busca amar ou que é vazio de amor. O amor sempre é preenchimento, porque quem ama ou se deixa amar faz a experiência do habitar. O amor habita o outro e o amor nos habita. Então, Deus nos habita, né? Deus habita a humanidade, Deus passa a morar na humanidade. Então, a revelação da verdade íntima de Deus como trindade, né, e aqui a gente vai observar e entrar um pouco nessa dinâmica trinitária, que ela é muito importante, e de vocação do ser humano a uma vida filial em Cristo, fonte de dignidade. Então, com a revelação, a gente consegue entender e ter aqui o conceito do Deus Trino. E essa dimensão da Trindade nos remete à dinâmica da unidade de Deus, né? Da diversidade numa unidade e uma total comunhão. Aqui nós temos o quê? A totalidade de Deus. Existe uma totalidade em Deus e essa totalidade ela é contemplada na dinâmica da Trindade. Então,
a oferenda da salvação a todas as pessoas por meio do mistério pascal de Jesus Cristo, dom da graça e da misericórdia de Deus, que implica a libertação do mal, do pecado e da morte. Então, quando a gente assume essa dinâmica da revelação, nós temos aqui a possibilidade da superação dos sistemas de morte. Qual é o grande problema que a gente vive hoje, né? Com a pandemia, com essas doenças humanas que começam a surgir. Hoje nós vamos começar a lidar com doenças psíquicas muito fortes. Isso no nosso meio dos catequistas, entre os padres, nas famílias, né? Esse isolar brusco, ele vem nos causando problemas psicológicos, afetivos, emocionais, gritantes, né? Gritantes. Então, aqui é muito importante que a gente observe que Deus entra na ação humana como presença, né? Aqui a gente vai entender que pela teologia, pela revelação, o quanto a presença ela é importante. Então, o ser de Deus que habita o humano. Então, chamado definitivo para reunir na igreja a humanidade dispersa, realizando uma comunhão com Deus e uma comunhão fraterna. Essa dinâmica de fraternidade, porque a fraternidade a gente observa que é uma palavra que está em crise nesse momento. Vocês escutam falar muito de quê? De solidariedade, né? Ser solidário. Mas a gente não escuta falar em ser fraterno. As notícias não falam de fraternidade. As notícias falam de solidariedade. Então, a fraternidade é um princípio cristão, teológico cristão, que reverbera na dinâmica da vida. Então, sem sistemas fraternos, nós temos o quê? Sistemas competitivos. Nós temos a indiferença. Morreram 400 mil e a gente está tudo bem. É mais um número. Então, essa indiferença, ela é justamente oca, vazia de espírito de fraternidade. Eu não consigo sentir a dor da morte de ninguém. Eu não consigo sentir sofrimento com o sofrimento de ninguém. Então, indiferença, ela passa muito pela dinâmica da ausência da fraternidade. Porque um sistema de fraternidade, a dor do outro é a minha dor. O sofrimento do outro é meu sofrimento. A crise ecológica, ambiental que a gente vive, ela também é a minha crise. A crise do planeta, né? Não é uma discussão das cúpulas mundiais, né? Mas é uma discussão que tem que ser nossa, assumida por nós, como um todo. Então, esse tema da revelação nos coloca ao ponto de perceber que aquilo que é humano é importante. Então, Deus, ao assumir a condição humana, nos declara isso, numa carta de amor, que é Jesus Cristo, que a natureza humana é algo importante. Então, a nossa catequese, ela tem que tratar dessa questão da vida humana, porque se ela não entrar nessa perspectiva, ela não evangeliza. E isso a gente está vendo muito pela internet, pelos canais de comunicação, o quanto nós temos de gente que fala besteira, umas loucuras absurdas, né? Revestida de uma catolicidade, de símbolos cristãos, assumem um discurso muito avesso daquilo que é o cristianismo. E aí nós vamos ter isso associado a quê? A pensamentos na ordem ética, por exemplo. Assumir algumas bandeiras e defendê-las dentro de uma perspectiva que não tem nada a ver com a vida cristã, com o projeto Jesus Cristo. Então, se a gente não entra no fundo nesse tema quando tratamos a catequese, nós simplesmente estamos querendo dar sacramentos, mas não evangelizamos profundamente, porque a vida cristã ela é identitária, ela dá uma identidade à pessoa. Eu não sou cristão por conveniência, eu não sou cristão porque todo mundo é. Eu tenho que assumir isso pela via de encontro com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, Jesus ele anuncia o evangelho da salvação. Então, no início do seu ministério,
ministério, nós vamos observar Jesus que sai e que cumpre, né, esse mandato do Pai, que é o anúncio do Evangelho, da Boa Nova. Ao mesmo tempo, Jesus ele anuncia a vida e ele convida para a vida. Ele apresenta um projeto de vida e aqui, ao fazer esse convite, união com ele, plenamente e de verdade, é um modo de viver concretamente a nossa humanidade na plenitude. Então, assim, nós temos que, de fato, perceber o quanto é importante que a gente faça esse encontro, esta dinâmica, né, de reflexão, olhando para o diretório. Então, o Senhor, após sua morte e ressurreição, ele deu o Espírito Santo para cumprir a obra da salvação e enviou os discípulos para continuar sua missão no mundo. Então, aqui é importante a gente perceber que o diretório nos coloca nesse ponto. Após a morte e ressurreição, nos enviado o Espírito, e o Espírito nos propõe a continuação da missão no mundo. É pela força do Espírito que a gente continua a nossa missão no mundo. Então, essa evangelização é, portanto, uma realidade rica, complexa, dinâmica, que em seu desenvolvimento incorpora diversas possibilidades. E que possibilidades são essas? Né? Testemunho e anúncio, palavra e sacramento, mudança interior e transformação social. Todas essas ações, elas são complementares e enriquecem umas às outras. A Igreja continua a cumprir essa missão com uma imensa variedade de experiências de anúncio, de continuidade suscitadas pelo Espírito Santo. Então, viver nesta perspectiva do Pentecostes, né, do Espírito que dá vida à Igreja, é um modo de seguir a nossa missão de catequistas com a perspectiva de que nós não estamos soltos. Deus nos envia e Deus participa conosco desse processo de evangelização pela ação e presença do Espírito Santo. Então, a fé em Jesus Cristo, ela é uma resposta a Deus que se revela. E aqui nós vamos entrar dentro de uma dinâmica muito forte, né, que é a fé. Será que nós temos fé? Professamos verdadeiramente a fé? Por que será que algumas pessoas abandonam? Até que ponto amadurecer profundamente a nossa fé? Então, a fé, ela nos remete a uma perspectiva muito profunda, né? Então, a fé em Jesus, quando eu digo eu creio em Jesus, eu estou dando uma resposta a Deus que se revela. Então, dizer creio em Jesus é dizer creio em Deus. Eu estou dizendo sim, Senhor, eu acredito e eu continuo, e eu participo, e eu quero participar desse projeto de vida e salvação. Então, cada pessoa saindo da inquietação que habita em seu coração, por meio da busca sincera pelo sentido de sua própria existência em Cristo, é capaz de compreender plenamente, na intimidade com Ele, percebe estar caminhando em verdade, ou melhor, em veredas da verdade. Então, esse movimento de busca interior, existencial, né? Todos nós temos sede de Deus e buscamos a Deus, ou todos nós temos uma sede profunda e desejamos algo que nos preencha, que dê sentido profundamente. Então, essa busca interior faz-nos presentes como discípulos missionários na vida de Jesus. E a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a manter essa dinâmica relacional com Jesus que alimenta a nossa fé. Um dos pontos muito importantes para se desenvolver a fé
é pela escuta, leitura, meditação da palavra, diariamente. Então, a gente que está vivendo hoje num cenário de pandemia, o tempo todo aí no celular, na internet, é preciso que a gente purifique o olhar, purifique o ouvido, purifique as mensagens que a gente escuta, porque isso vai minando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. É preciso buscar novas fontes que alimente de fato a nossa fé. Então, nós temos que purificar. Quem aí vai nutricionista, ou quem prepara aí uma refeição, seleciona o que vai comer. Porque aquilo que eu como é que vai nutrir o meu corpo. Então, qual é a comida que eu como para nutrir a minha fé? Se a fé é um dado humano, por graça divina, eu a desenvolvo, eu desperto em mim, a gente já falou muito disso nos cursos de catequese, né? Que existe a fé, e a fé pode ser educada, a fé vive processos de amadurecimento. Cada estágio da vida, cada etapa da vida, a gente vai desenvolvendo e amadurecendo a fé de uma maneira. Então, isso é muito importante no nosso processo de tornar-se discípulo. Então, quando o ser humano ele é alcançado por Deus, ele é chamado a responder com a obediência da fé e aderir com total assentimento do intelecto e da vontade, acolhendo livremente o evangelho da graça divina. Então, aqui é importante, o diretório coloca essa ideia de que o ser humano ele é alcançado por Deus. Deus nos alcança. A gente foge, se esconde, corre, se esquiva, mas Deus, em sua pedagogia amorosa, pela via da beleza em Jesus, e que é o Jesus, ele nos alcança. E assim o fiel encontra tudo aquilo que sempre buscou e o encontra abundantemente. A fé responde àquela ânsia, né? Aquela vontade, aquela inquietação anterior, frequentemente inconsciente e sempre limitada, de conhecer a verdade sobre Deus, sobre o próprio homem e sobre o destino que o espera. Então, eu digo que a fé ela é sempre um tesouro. E pela dinâmica da fé, a gente consegue, então, encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência, o sentido da vida. A fé ela não é uma gaveta que eu abro quando vou à missa, que eu abro e fecho quando eu rezo o terço. A fé, ela nos dá esta alegria de pertença a algo que é maior do que nós mesmos. Então, a fé nos remete a uma dinâmica de transcendência, a uma perspectiva de algo que está para além de nós e que nos alcança. Então, temos aqui esta marca que o diretório vai nos apontando quando trata da revelação. Então, a fé cristã, ela é primeiramente acolhimento do amor do Deus revelado em Jesus. Então, quem conhece, quem se deixa seguir ou conhecer, né, pela via de Jesus Cristo, acaba compreendendo esse acolhimento amoroso de Deus em Jesus. É uma adesão sincera à sua pessoa e, de forma livre, né, uma decisão de caminhar em seu seguimento. Então, nós temos um encontro com Jesus, porque aqui o próprio Papa Bento XVI dizia, em outros momentos, que a fé a gente não a desenvolve por uma ideia. Jesus ele não é uma ideia, Jesus não é um conceito, né? Jesus é uma pessoa. E essa pessoa ela precisa ser encontrada. Por isso a catequese, nós catequistas precisamos criar ambientes que favoreçam o encontro com a pessoa de Jesus. Porque a fé ela se desenvolve dentro de uma dinâmica relacional. Por isso essa dificuldade que a gente vive com distanciamento, com isolamento. Temos aqui uma questão de saúde, de prevenção, mas é um desafio antropológico, existencial. E a fé ela precisa dessa presença, né, desse diálogo, dessa aproximação. Então, a fé cristã, ela nos permite viver isso. E crer implica, portanto, numa dupla adesão
a pessoa e a verdade. Eu acolho a pessoa e acolho a verdade, porque Cristo é a verdade, né? A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Isso a gente vai encontrar no Catecismo da Igreja Católica, esta configuração, essa interpretação. E é a pessoa porque ele mesmo é a verdade atestada. É uma adesão do coração, da mente e da ação. Então, crer implica em uma adesão da mente, do coração, da mente e da ação. O meu sentir, o meu pensar, o meu agir, ele deve se unir numa perspectiva de alguém que conheceu a verdade em Jesus e que aderiu a esse projeto de verdade como um caminho de vida, como um modo de existir. Então, abraçar Jesus Cristo como um projeto de vida é dizer a si mesmo: eu encontrei a fonte da minha existência. Eu encontrei, de fato, o meu ápice, né? O meu porto seguro. Então, a fé é um dom de Deus e uma virtude sobrenatural que pode nascer no íntimo como fruto da graça e como resposta livre ao Espírito Santo, que move o coração à conversão e volta para Deus, dando-lhe a doçura para consentirem e crescerem na verdade. Guiado pela fé, a pessoa chega, então, a contemplar e a experimentar Deus como amor. Aqui tem uma coisa muito importante, que nós temos que trabalhar muito na catequese. Guiados pela fé, a pessoa encontra e contempla Deus como amor. Não como um Deus vingativo, não como um Deus perverso, não como um Deus que divide, que separa, que cria sistemas de violência, que destrói a vida. Mas a gente encontra um Deus como amor. Deus se revela como amor. Quando eu tenho fé e desenvolvo essa fé e desperto essa fé, a minha fé, de fato, faz com que eu encontre Deus na perspectiva do amor. Então, guiado pela fé, a pessoa chega a contemplar e a experimentar a Deus. A fé, como um acolhimento pessoal do dom de Deus, não é irracional ou cega. A fé e a razão, na verdade, são complementares umas às outras. E aqui é importante a gente entender bem isso, né? Porque a nossa fé, ela é aprofundada pelo discurso teológico, ela é aprofundada pela doutrina da Igreja, pela Sagrada Escritura. Então, nós temos uma fé que não é uma fé inócua, uma fé frágil, né? Nós aprofundamos a fé. Quem aqui já não viveu, talvez, uma crise de fé, precisa fazer um processo de questionamento interior para que a tua adesão à fé seja algo convicto, claro, sincero. Então, eu não posso pautar a minha missão de catequista num achismo, numa boa convivência. Então, quando me aparece uma crise, uma dificuldade, eu acabo abandonando tudo. Então, a fé, ela me dá perseverança no caminho. A fé dá sustentabilidade ao nosso caminhar como catequistas. A fé, ela implica, então, numa profunda transformação realizada pelo Espírito em cada um de nós. Então, no exercício da vida, nós vamos percebendo o quanto a fé nos transforma, o quanto a fé nos edifica, o quanto a fé converte o nosso modo de pensar e de agir. A fé é certamente um ato pessoal, e, todavia, ela é o quê? Uma escolha individual e privada. Ela tem um caráter relacional. Então, ela não está apenas na dimensão do privativo, né? Por ela ser um ato pessoal, ela não é uma escolha individual. Há quem diga que eu tenho a minha fé aqui, está tudo certo, né? O meu mundo, o meu canto, essa fé muito particular, muito privada, muito egoísta. Esta é uma fé que foge aos princípios da dinâmica cristã.
porque a fé em Jesus vai nos colocar na relação com uma pessoa e sempre numa perspectiva relacional, numa perspectiva de comunhão, de vivência fraterna. Então, o cristão, ele nasce do seio materno da igreja. Então, a sua fé é uma participação na fé da eclesial, da vida eclesial, que sempre o precede. Então, a minha fé, ela precisa se despertar, se desenvolver e ser educada numa perspectiva comunitária. Por isso, lá no Diretório de Catequese, nós vamos observar sempre que a comunidade, ela é a catequista por excelência. Eu educo a fé na vida comunitária. A minha comunidade precisa educar minha fé. A comunidade, ela é educadora, evangelizadora. Então, a fé cristã, ela precisa de uma experiência comunitária. Aqui está o desafio desta catequese virtual, porque a gente sabe que a gente existe no mundo virtual e no mundo concreto, mas temos que encontrar um caminho de propor experiências de fé que, de fato, sejam experiências comunitárias, e não experiências de um bel prazer, né? Tem fé, está tudo certo, e a gente olhando a fé como um remédio muito pessoal, muito particular. Então, a adesão a Jesus Cristo é uma adesão a uma vida comunitária, a uma vida fraterna, a uma vida onde eu penso no outro, né? Onde eu cuido do outro, onde eu participo e construo minha identidade na relação com o outro. Então, a transmissão da revelação na fé da igreja, a revelação é para toda a humanidade, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, esta revelação, ela não é para uma única pessoa, ela não é um tesouro de uma única pessoa, é para todos. Todos são chamados a viver dessa perspectiva. O Espírito Santo, verdadeiro protagonista de toda a missão eclesial, age tanto na igreja quanto naqueles aos quais ela deve alcançar e com os quais, de alguma forma, ela deve fazer-se presente, uma vez que Deus trabalha no coração de cada pessoa. E aí o Espírito Santo, ele continua a fecundar a igreja que vive da palavra. Por isso, a escuta da palavra na vida comum, nos estudos, nos ambientes de fraternidade, é o modo de fecundar a ação e presença de Deus entre nós. Então, a igreja acolhe com obediência e gratidão essa misteriosa ação do Espírito. Para que o Evangelho fosse para sempre preservado, íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores. Então, aí nós vamos trabalhar assim com a sucessão dos apóstolos, nós vamos ter os bispos como catequistas, nós vamos ter os padres, né, os leigos, e aí nós temos, então, pela ação do Espírito, a missão de dar continuidade a esse processo de evangelização, de transmissão da fé. E a transmissão do Evangelho, segundo o mandato do Senhor, foi realizada de duas maneiras, pela transmissão viva e pela palavra de Deus. Então, é sempre importante a gente retomar a palavra, porque a palavra nos ajuda a aproximar dessa perspectiva, dessa temática da revelação. A tradição não é, primeiramente, um conjunto de doutrinas, mas uma vida de fé que se renova a cada dia. E aí, quando falamos da tradição da igreja, não devemos pensar apenas num sistema de preservação de doutrinas, de dogmas, de um caminhar apenas, mas trazer essa dinâmica de uma fé que dá vida, né? Uma fé que se renova a cada dia, de uma fé que é dinâmica, que dá um dinamismo à nossa existência. Então, a igreja vive na certeza de que o seu Senhor, tendo falado outrora, não cessa de comunicar hoje a sua palavra. Então, pela perspectiva do Espírito, Deus, Jesus, continua a falar conosco nos dias de hoje. E aqui é muito importante que a gente procure ouvir o que o Espírito diz a nós catequistas hoje, o que o Espírito diz à igreja hoje, o que o Espírito diz quando eu decido percorrer esse caminho.
Então, é sempre muito importante que a gente faça esse processo de escuta, de discernimento, de aproximação da dinâmica do Espírito em nós para alimentar a nossa fé. A revelação, então, ela nos coloca dentro da perspectiva da evangelização, e aqui a gente deve tratar sempre a catequese como catequese evangelizadora. Então, a igreja é o sacramento universal de salvação, obediente às indicações do Espírito Santo. A escuta da revelação, ela transmite e sustenta a resposta de fé. Na doutrina, na vida, no culto, ela perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que é e tudo no que crê. Então é muito importante isso, que pela pregação, pela celebração, pela própria arte da igreja, né, pelos textos sagrados, pelo magistério, a igreja ela continua, então, a mostrar o tudo que ela é e o tudo que ela crê. Então, nós temos que criar uma identidade de catequistas indo nas fontes da nossa fé. Hoje a gente trabalha muito com a perspectiva de pessoas muito espiritualistas, né? Então, observe aí, quantas mensagens espiritualistas a gente recebe aí pelo WhatsApp. E aí a gente vai consumindo tudo isso. E para muitas pessoas vai se construindo uma identidade dentro de uma perspectiva de pegar um pouquinho de cada coisa, fazer uma sopa e tomar essa sopa, né? Para nós que trabalhamos na catequese, nós temos que primeiro entender quem somos, qual é de fato a identidade cristã que eu professo, que eu vivo, quais são os princípios da minha fé. Eu tenho que ter isso muito claro, eu tenho que purificar esse pensamento. Eu sou catequista para quê? Qual é a minha missão na igreja? Que tipo de anúncio eu faço? Qual é o meu conteúdo? Porque senão a gente tem uma catequese muito, às vezes, deturpada, muito misturada, de outros elementos que não são genuinamente cristãos católicos. Então aqui a gente tem que separar um pouco, buscar, compreender, porque quando é que eu consigo dialogar com um outro diferente de mim, por exemplo? Justamente quando eu sei quem eu sou. Então, uma pessoa que não sabe quem ela é, que não se conhece profundamente, ela não dialoga com o outro porque ela tem medo do diferente. Ela vai brigar, ela vai bater, ela vai espancar, ela vai criar sistemas de violência, ela vai perseguir, ela vai invejar. Então, isso a gente percebeu muito claramente quando o Papa visitou o Iraque. Então, nós temos ali um encontro de um cristão com um muçulmano. Nós temos um cristão com um judeu, nós temos um cristão com outra denominação religiosa. Isso é força do Espírito, porque o Espírito nos abre para uma ação de diálogo com o outro totalmente diferente, e nessa relação de diálogo a gente é convidado a encontrar os pontos comuns que nos aproximam. Então, a ausência do diálogo entre nós é justamente a ausência dessa compreensão de vida fraterna, de relação de comunhão, de perceber beleza na vida do outro. Então, a fé que nós professamos, ela vai nos dando esse grau de humanidade, ao ponto de nos amadurecer para o diálogo com o diferente, para o encontro com o outro. Então, isso é um processo de humanização dentro do contexto de educação da fé. Então, evangelizar não significa, prioritariamente, levar uma doutrina. Significa, sim, fazer presente e anunciar Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um desafio muito grande, porque o diretório, de fato, vem nos reforçar nessa perspectiva de que a gente não deve pensar a nosso agir catequético apenas como transmissão da doutrina, mas nós temos que, de fato, trazer a dinâmica aqui espiritual da catequese, porque a conversão do coração, ela parte de uma experiência profunda espiritual. Se a nossa catequese ela fica muito conteudista, só na transmissão de conteúdos, nós não conseguiremos atingir o mais profundo do ser da pessoa. Então, aqui é importante lembrar que nós temos que fazer presente
e anunciar Jesus Cristo. O nosso papel aqui é dar testemunho, é atualizar Jesus na história. Então, a catequese, a evangelização, ela se torna concreta com a presença perene de Cristo. Cristo é aquela total presença que me faz calar, que me faz ouvir, que me faz persistir no caminho. Então, nós temos que encontrá-lo, permitir que o amor se desperte em nós e, encantados por essa pessoa, fazermos, então, a nossa adesão a esse projeto de vida com Cristo. A evangelização ela tem como finalidade o cumprimento da vida humana. E assim a gente vai observando que, pelo viés da evangelização, nós ajudamos a humanizar este ser humano, né? A gente humaniza o humano pelo anúncio de Jesus. No encontro com Jesus, a gente faz a pessoa encontrar a sua essência de humanidade. Então, aqui começa a existir um processo de evangelização de forma muito concreta. Então, se a gente olha para as nossas catequeses e a gente não vê esse amadurecimento humano, se os nossos ambientes não trazem esta perspectiva de maturidade humana na convivência, na vida fraterna, aqui nós temos, então, uma ausência de um elemento importante, que é a fé em Jesus Cristo. Então, o processo de evangelização, a evangelização é um processo eclesial, inspirada e sustentada sempre pela ação do Espírito Santo. E ela busca o quê? Nesse processo de evangelização, a igreja. E aí, quando a gente fala igreja, a gente fala de nós, catequistas, ela busca o quê? Viver impulsionada pela caridade. E impulsionada pela caridade, ela se propõe a transformar essas realidades humanas de morte, de violência em que a gente vive, justamente pela presença do Evangelho. Aproximar de todos com atitude de solidariedade, de fraternidade. Anunciar exclusivamente, explicitamente, o Evangelho por meio do primeiro anúncio, que é justamente o chamado à conversão. Nós temos que criar esse encantamento, despertar o encantamento por Jesus. Temos que anunciá-lo, né? Aqui está a dinâmica de uma catequese querigmática. Né? O anúncio da pessoa de Jesus, ela tem que ser feita. Apresentar Jesus aos nossos catequizandos é algo que a gente tem que fazer sempre, constantemente. Então, esse é um desafio perene, constante, né? Inicia a fé e a vida cristã. Então, nessa perspectiva de evangelização, nós temos a dinâmica de sermos iniciados na fé, de iniciar outros na fé e de propor também um caminho de educação permanente da fé, através da vivência na comunidade, através dos sacramentos, através dos exercícios de caridade, através dos exercícios espirituais, da comunhão, da missão. Então, nós vamos fazendo esta formação permanente, esta evangelização permanente. A evangelização ela tem várias etapas e momentos que podem ser reiterados, se necessário, né, a fim de alimentar esta vida em comunidade. Então, a ação missionária ela é o primeiro momento da evangelização. E essa ação missionária ela se dá primeiramente pelo testemunho, que inclui a abertura do coração e a capacidade de diálogo, de relações e de reciprocidade. Então, o testemunho que se dá nessa abertura do coração. A sensibilização à fé e à conversão inicial. Então, visam suscitar o interesse pelo Evangelho a partir do primeiro anúncio. O tempo de procura e amadurecimento ele é necessário para transformar o primeiro interesse pelo Evangelho em uma escolha consciente. Então, esse tempo de procura e de amadurecimento, né? Tudo tem que ter um tempo de descanso, de amadurecer. A gente está saindo de uma coisa, entrando em outra, sai de uma coisa, entra em outra, sai de uma coisa, entra em outra. Nós precisamos dar tempo para que as coisas descansem em nós.
para que a palavra germine em nós, para que a vida cresça em nós. Então, esse despertar o interesse é justamente oferecer esse tempo, né, de procura e de amadurecimento, em vista de viver, de fato, a vida a partir do Evangelho. Então, a ação da catequese iniciática, ela está a serviço da profissão de fé. Aqueles que conhecem Jesus sentem crescer o desejo de conhecê-lo mais intimamente, expressando uma primeira opção pelo Evangelho. Na comunidade cristã, a catequese, juntamente com os ritos litúrgicos e as obras de caridade e a experiência de fraternidade, inicia no conhecimento de fé e no aprendizado da vida cristã. Então, o discípulo de Jesus, ele está, então, pronto para a profissão de fé, quando, por meio da celebração dos sacramentos de iniciação, ele é enxertado em Cristo. Aqui é muito importante a gente perceber esse processo de ser enxertado em Cristo. A gente se configura com Ele, a gente entra, permite, né, esta total aproximação à pessoa de Jesus Cristo. A ação pastoral, ela alimenta a fé dos batizados e os ajuda no processo permanente de conversão da vida cristã. Jesus é uma pessoa que, quanto mais a gente conhece, mais a gente deseja conhecê-lo. Então, quem se afasta desta pessoa tende a enfraquecer na fé, a perder o ânimo, o entusiasmo. Então, nós, catequistas, precisamos sempre nos aproximar dessa pessoa. Essa pessoa é o Cristo que traz em si uma seiva de vida que nós devemos buscar a todo instante. E aí, entre as formas de se fazer uma evangelização, de despertar esse interesse pela pessoa de Jesus, nós vamos ter como destaque no diretório a questão do primeiro anúncio, que a gente está falando aqui hoje, conversando, as várias tipologias de catequese, a homilia e a pregação, porque nós temos, principalmente no trabalho catequético, essa dinâmica de transmitir uma mensagem, portanto, realizar de algum modo uma conversa, né, uma partilha, uma colocação, uma pregação. A leitura orante, a Lectio Divina, isso é muito importante para nós. Nós temos que buscar exercitar esse modo de ler a Bíblia, de degustar a palavra pela perspectiva, pela metodologia, pela via amorosa da leitura orante, a piedade popular, o apostolado bíblico, o ensino da teologia, o ensino das religiões nas escolas, os estudos e encontros que relacionam a palavra. Então, são formas que a Igreja possui, de fato, de promover esse anúncio da pessoa de Jesus. E aí nós entramos no desafio que o diretório nos coloca, que é justamente a evangelização no mundo contemporâneo. Então, nós temos aqui uma perspectiva de nova evangelização. A Igreja ela está diante de uma nova etapa evangelizadora, porque também, nesta mudança de época, o Senhor ressuscitado continua a fazer novas todas as coisas. O próprio caminho eclesial encontra-se marcado por dificuldades e exigências de renovação espiritual, moral e pastoral. E isso a gente vai perceber, a gente já está percebendo nesse momento difícil de crise e de pandemia, né? Essa necessidade de encontrar, né, um caminho eclesial e que de fato responda aos anseios do homem e da mulher de hoje, né, um caminho de evangelização onde a gente consiga, de fato, dizer ao mundo que Cristo é vida e que Cristo regenera, que Cristo traz luz a essas trevas em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, então, ele é a alma da Igreja evangelizadora, por essa razão, apelo para uma nova evangelização.
não consiste tanto numa dimensão temporal, mas com todos os momentos do processo de evangelização, ainda mais abertos à ação renovadora do Espírito do ressuscitado. Nós não podemos nos esquecer que nós somos de uma cultura da ressurreição, não da encarnação, não de outros conceitos. O nosso universo de vida é o universo da ressurreição. A nossa construção de vida, o nosso modo de pensar a vida é o universo de ressurreição. Então, nós temos aqui que, de fato, buscar viver dentro desta perspectiva, para que a gente consiga atingir ali a nossa dinâmica maior, o nosso projeto maior, que é despertar no nosso interlocutor o desejo de amar, seguir e viver como discípulo missionário. De modo particular, né, a espiritualidade da nova evangelização, ela se realiza hoje em uma conversão pastoral, por meio da qual a igreja é provocada a se realizar em saída, segundo o dinamismo que atravessa toda a revelação. Então, essa conversão pastoral, isso a gente vai ver justamente na Evangelii Gaudium, em outros textos do Papa Francisco, que ele nos aponta a dinâmica de uma igreja em saída. Uma igreja que nos coloca nas periferias existenciais, uma perspectiva pastoral de sair de uma dinâmica de uma pastoral de conservação, de manutenção, e, de fato, encontrar novos caminhos de evangelização, novos modos, novos areópicos, novos espaços de evangelização. Então, nós precisamos desenvolver em nós esta abertura para uma conversão pastoral. E aí, na catequese, vocês que estão aí nas suas paróquias, comunidades, como é que a gente lida com esse tema da conversão pastoral? Como é que a gente reflete essa temática aí no nosso dia a dia? Essa nova etapa da evangelização diz respeito a toda a vida da igreja e, fundamentalmente, se concretiza em 3 âmbitos. Em primeiro lugar, no âmbito da pastoral ordinária, né? Aquilo que a igreja realiza no seu dia a dia, que a gente já conhece na sua prática cotidiana. Em segundo lugar, no âmbito das pessoas batizadas, que, porém, não vivem as exigências do batismo. Aqueles que foram batizados, mas não vivem a fé, não vivem nos moldes, não vivem dentro da perspectiva de quem foi iniciado na fé. Então, esse é um ponto que a gente precisa tratar muito bem, né? Porque a gente batizou, como diz lá no Dogma de Aparecida, batizamos muito, crismamos muito, mas evangelizamos pouco. A gente não conseguiu, de fato, acessar a vida da pessoa. Tem muita gente que foi batizada, mas não abraçou a fé cristã como batizado. E isso é, para a nossa catequese, talvez uma deficiência aqui, né? A gente trabalhou muito com a massa e a gente deixou de atingir aquela essencialidade da pessoa que a faz aderir a um projeto de fé não por dinâmica social ou por aparência, mas por uma convicção da fé que está abraçando. Eu conheci, eu acolhi esta fé e eu então quero viver esta fé profundamente. Então aqui nós entramos numa perspectiva de adesão profunda. Em segundo lugar, né, nesse âmbito, no terceiro, ao âmbito daqueles que não conhecem Jesus Cristo ou sempre o recusaram. Então, fazer, apresentar, realizar um anúncio na vida dessas pessoas que, de fato, não conhecem Jesus e precisam, pelo anúncio, nós somos chamados a apresentar Jesus a essas pessoas. Então, a boa notícia da fé, ela deve ser manifestada a todos, de forma indistinta. Então, evangelizar não significa ocupar um território, mas suscitar processos espirituais na vida das pessoas, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa. Então, despertar processos espirituais. E aqui a gente vai encerrando um pouco, né?
dentro dessa perspectiva, que a evangelização ela vai acontecer na medida em que a gente desperta processos espirituais na pessoa. Então, eu vou encerrando com esta questão para todos nós catequistas. O nosso fazer, o nosso agir como catequista, a gente consegue despertar processos espirituais. A nossa catequese, o nosso agir, ele é espiritualizado, né, na sua perspectiva mais profunda. Então, nós temos que, se a gente não tiver um ambiente espiritualizado, se a gente não despertar processos espirituais, a gente, de fato, não vai conseguir evangelizar profundamente. Porque é esse processo de despertar a dinâmica do processo espiritual, dentro dessa perspectiva, e nós vamos fazer com que a fé, de fato, seja um sentido último na vida de uma pessoa. Então, sem uma espiritualidade, eu não vou conseguir viver profundamente a minha fé. Então, sem uma espiritualidade, eu não consigo abraçar a vocação como um catequista. Então, está aqui um desafio que o diretório nos coloca, que é compreender, né, a evangelização como essa ideia de despertar, de suscitar processos espirituais na vida da pessoa, de modo que a fé seja enraizada e seja significativa. Fé enraizada e fé significativa. Não fé engavetada ou fé como rótulo. Né? Definitiva. Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade de fazer esse bate-papo com vocês. Como eu dizia lá no início, né, no outro encontro, a gente vai fazendo essas conversas para que possamos, então, fazer uma leitura em grupo desse texto que é o Diretório para a Catequese. Bom, então passo aí a palavra brevemente ao Zé Carlos para dizer alguma coisa. Como o grupo é grande, não dá para a gente ouvir todo mundo, e assim a gente vai concluir. Só queria abrir um pouquinho para quem quiser fazer uma pergunta de forma breve, muito breve, né, ao Padre Jordélio, se de alguma dúvida ou de alguma coisa nesse sentido. Tem? Quem quiser, este é o momento. Eu queria falar com o Padre Jordélio, dizer que estou com saudade. Saudade principalmente desses tempos que nós tivemos juntos aqui na formação, não é? Nesses anos que tivemos as semanas catequéticas, ele falou aí da questão da massa, né? Que a gente não consegue evangelizar. É muito difícil realmente evangelizar a massa, porque nem todo mundo absorve o conhecimento e coloca na prática. Mas, de alguma forma, fica a sementinha lançada e, em algum momento, vai produzir frutos, né? Esperamos que essas lives que estão acontecendo, né? Essas oportunidades de ele estar ajudando a Forania 2, possa, assim, florescer, talvez com números menores de pessoas, vai produzir mais frutos, não é? E a gente vai sempre contar com a ajuda dele, com a colaboração. Quem sabe que ele é um catequista nato e tem muito a nos ajudar naquilo que pensa a igreja, né? No que diz a palavra de Deus, porque sempre a gente não fala no nome próprio, né? Hoje, a leitura de hoje até falava sobre isso, a leitura do Evangelho. Quem vai anunciar não anuncia no seu próprio nome, mas em nome de Jesus que chama e envia em missão, não é? Então, sou grata de sempre ouvir o Padre Jordélio, sempre digo para ele que ele é o meu mestre, ele e o Padre Eduardo. Boa noite, Padre. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Se você refere nessas etapas aqui do diretório, é assim, se a gente conseguir cumprir essas 3 partes, eu acho que a gente vai conseguir melhorar a catequese?
Tudo aquilo que é colocado no diretório é justamente para que a gente encontre o sentido da catequese, né? E aqui dentro de uma perspectiva de evangelização que nasce com esse fundamento teológico da revelação em Jesus Cristo. Então, de fato, aproximar o nosso agir catequético da pessoa de Jesus é o caminho de salvar a catequese, de cura, né? Não é nem o termo, eu acho que não usaríamos nem o termo melhorar a catequese, mas curar o nosso agir catequético de alguns males que têm invadido essa prática no dia a dia das nossas comunidades. Então, a gente tem tido momentos muito difíceis, né? De doenças no campo do relacionamento, da compreensão do agir catequético. Então, esse encontro com os princípios da revelação, e justamente aqui com a pessoa de Jesus Cristo, isso mais do que melhora, eu acredito que nos leva para o sentido real do nosso fazer e viver a fé, principalmente. Tá? Ok, obrigado, padre. Padre Jordélio, sua bênção. Agradecer. Não tenho pergunta, porque a gente lê o livro, né? A gente lê a história, e aí quando a gente vê um momento como esse com o senhor aqui, a gente consegue dar um pouco mais de sentido a tudo que a gente leu no diretório. Então, eu queria aqui agradecer da troca que frequento, agradecer ao senhor pelo este momento de partilha de palavra, de conhecimento, e espero que o senhor venha mais vezes. Sua simpatia. Obrigado. Obrigado vocês aí por me ouvir, né, ter paciência. É um texto, como eu dizia lá no primeiro encontro, a gente está fazendo uma reflexão assim muito textual, né, olhando para o texto mesmo, palavras, termos que estão ali. Como esse meio virtual ele é um pouco cansativo, a gente não consegue aqui trabalhar com tanta dinâmica como seria num ambiente real aí, né, de viver presencial. Mas agradeço mais uma vez, por ser um diretório, um texto também um pouquinho mais denso, né, teológico, no seu discurso, mas devagarinho a gente precisa assimilar esse texto, compreender o que a igreja está pedindo para nós, catequistas, e a partir desse conhecimento a gente vai poder ter elementos para uma criação, para um processo de dinâmica um pouco mais distinto aí no nosso fazer catequético, né? Então, obrigado aí pelo carinho de vocês. Oi, boa noite. Quem fala? Primeira vez. Eu tenho uma pergunta. Meu nome é Tatiana. Ok. Porque muitas vezes é difícil a gente evangelizar dentro de nossas famílias. Evangelizar a família? Sim. Eu digo assim, irmãos, né? Os mais próximos, né? Porque... Jesus dizia que santo de casa não é... A gente sempre fala. Não é Jesus, mas a gente fala que santo de casa não faz milagre. Não faz mesmo, não. Né? Mas, assim, evangelizar os de casa é um processo também, assim como evangelizar na comunidade, né? Eu acho que essa expressão que a gente usou aqui, os processos espirituais, despertar nos nossos familiares, despertar nas pessoas esse processo espiritual, esse desejo interno de busca de Deus, né? O que na minha família eu tenho essa dificuldade? Para onde tem ido o pensamento da minha família? É muito materialista, é muito preocupado em comprar, em consumir. Então, nesse ambiente materialista, consumista, a dinâmica, o espírito, né, a dimensão espiritual, ela é deixada de lado porque ela não parte do princípio do compra e venda. A dimensão espiritual é muito da gratuidade, né? Então, assim, evangelizar aqueles que são próximos de mim é um desafio que eu coloco justamente a partir da dinâmica do testemunho. Então, como é que eu vivo a fé? Como é que eles conseguem ver a fé em mim, no meu modo de ser, no meu modo de fazer, no meu modo de agir, de pensar? Então, eu preciso, na minha família, dar testemunho dessa fé.
Então, testemunhar a fé é um modo de evangelizar a minha família. E não pensem vocês que a família, as pessoas que convivem conosco não se deixam atingir por nossa vivência. Elas se deixam se envolver. É porque, às vezes, o nosso pensamento de evangelização, ele não passa pela questão da humanidade da evangelização. Evangelizar é, de certo modo, humanizar as pessoas. Então, se você, no ambiente familiar, consegue trabalhar para a dinâmica da fraternidade, do respeito, do amor mútuo, você está evangelizando. Então, aqui não vamos entender que evangelizar é fazer todos os meus irmãos rezar um texto e segurá-los no braço. Então, isso não é uma visão errada, né? Eu evangelizo quando eu vejo que os meus mais próximos são aqueles que estão ali, olha, doam o que têm, dividem as coisas, conseguem pensar no outro, respeitam as pessoas, têm uma prática de vida fraterna, humanitária, muito forte. Então, isso é evangelização. Então, se a gente conseguir trazer isso para a vida, porque aqui a gente não pode trabalhar com a dimensão esquizofrênica da fé, né? A fé é uma coisa, a vida é outra. A gente tem que espiritualizar, viver processos de espiritualização, é justamente fazer com que a minha vida seja espelho da fé que eu professo. E o encontro com Jesus, ele me humaniza. Primeiramente, me deixa em crise, né? A gente encontra com Jesus, a gente entra em crise, porque ele nos questiona profundamente. E depois, nos humaniza. Essa crise, essa busca interior, é processo de humanização. E o que é humanizar? É ser o que eu sou. Eu fui criado para ser o quê? Ser humano. A minha natureza é humana. Então, aqui a gente tem, às vezes, uma dinâmica de santidade que tem nada a ver com humanidade. E evangelização como negação do humano. E não é essa a via. A via é, de fato, muito na linha aqui a gente fala muito nos nossos pontos de catequese, de uma catequese espiritual, uma catequese afetiva, né? A gente precisa humanizar, e aqui a dimensão da espiritualidade, para mim, hoje é uma grande resposta que o diretório traz. Se nós não fizermos e criarmos ambientes espiritualizados, maduro, né? Não digo espiritualidade do grito, mas espiritualidade que nasce do silêncio, da escuta da palavra, da vivência da vida fraterna, né? O silêncio é uma porta extraordinária de evangelização em casa. Como é que eu consigo educar minha família para o silêncio, né? Para a escuta? Então, esse é um caminho de evangelização. Então, talvez aqui o método, o jeito, o que a gente pensa por evangelizar, precisa ser reconfigurado aí na nossa prática, no nosso modo de pensar. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Você vai conseguir, coragem. Padre, você já tem a data do próximo encontro? Próximo encontro. Eu vou passar isso para você, mas deixa previsto para a última quinta-feira do mês de maio. Dia 27. 27. 27 de maio. Ok. Então, a gente se encontra na última quinta, como a gente tem feito aqui. Isso. E aí nós vamos seguindo com o estudo do diretório. Certo. Agradecemos a todos e a todas pela participação, especialmente o Padre Jordélio, que veio dar um pouquinho para a gente aí do seu conhecimento, né? A irmã Celina, que sempre está aí conosco, ao pessoal do Cefop, aos catequistas de todas as paróquias. E vamos pedir ao Padre para nos dar a bênção no final desse nosso momento. É uma alegria encontrá-los, né, aqui na tela, alguns aqui de São Paulo, São Caetano, Leila, companhia. Nós de Igarapé, Diocese de Divinópolis. Divinópolis, né, Santo André, Salvador. Então isso é muito bom. Tem alguns rostinhos aí que a gente está encontrando aqui. Então esse é o nosso ponto de conversa, né, vamos entender esse momento como espaço de conversa e assim a gente vai aquecendo o coração para a missão. Então, Ribeirão Pires também, hein, Padre? Oi? Ribeirão Pires também. Ribeirão Pires, né, Dilson? Prazer te ver aí. Sempre perseverante, uma alegria. Então, vamos pedir a bênção de Deus para a nossa noite, nosso final de encontro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós, as vossas famílias e as vossas casas, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, gente. Muito obrigado. Amém. Amém. Boa noite. Prazer, Portugal. Nós que Boa agradecemos. noite, muito obrigada. Boa noite. Nelson, Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa noite.